Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui de volta, eu, Márcia e Darcy. E hoje o nosso tema a ser estudado no programa Evangelho e Vida é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Esperamos que estejam todos bem nesse ano. Então, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, nós vamos ler o item 1, que é o item que está nos evangelhos, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mas, como esse capítulo tem alguns itens muito interessantes, eu e Darcy resolvemos que hoje nós vamos falar sobre a indulgência. E a indulgência está nos itens 16, 17 e 18. Então, nós vamos ler o item 16, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse item e abordar algumas coisas do 17 e do 18. Então, a indulgência. E assim nos fala José, um espírito protetor. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, quer dizer, uma desculpa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção, quer dizer, com uma intenção de maldade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar uma ajuda, um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as quais, das vezes, velados, quer dizer, não fazendo um estardalhaço, né? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Olha que importante, estão fazendo essa pergunta para nós. A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, José, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1860, em Bordeaux, né, em 1863.
Darcy, tema bem interessante, muitas atenções aqui, né? Nos chamam muita atenção esse amigo espiritual sobre as nossas atitudes perante ao outro, não é, Darcy? Sobre a indulgência. É isso mesmo, Márcia, demais amigos, muita paz e sempre muita alegria quando nós podemos estar aqui conversando sobre o Evangelho, né? E aí, Márcia, eu fiquei aqui perguntando, afinal de contas, o que que é indulgência, né? Então, a indulgência é uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo, né? Então, Márcia, na medida que você foi lendo, eu aqui estava vendo, né? Quer dizer, essa atitude, né? Por exemplo, quando ele diz que vê os defeitos de outrem, né? Mas se vê, né? Ele não divulga, nem evita falar. Olha, eu acho que aí está um desafio muito grande para a gente. Não é isso mesmo? Nossa, e Por que desafio, né, Darcy? É, porque o que que acontece, né? Nós ainda somos criaturas muito, muito imperfeitas, né? Como, aliás, diz o texto, né? E nós, então, estamos sempre preocupados em descobrir coisas, situações, né? Defeitos dos outros, e a gente fala, né? A gente não se conforma apenas em olhar e a gente fala. Então, aqui o Darcy, Espírito. Oi. só um instante. Se não fala diretamente com a pessoa, a gente está no, literalmente fofocando da vida do outro com outros, né? Isso, você falou a palavra-chave, que é a fofoca, não é? Nós somos espíritos imperfeitos, né? E como espíritos imperfeitos, a nossa tendência ainda é só observar o que é ruim do outro. E a gente fala, né? Então a gente gosta desse ambiente de fofoca. E os espíritos estão falando conosco gentilmente, né, no sentido de gente evitar, né, essa atitude. E ele vai dizer, né, Márcia, que o ser indulgente, né, é da gente não se ocupar com os maus atos de outra pessoa, né? Ou se a gente vê, a gente atenua, mas essa questão da gente não ver é que eu acho que o Espírito José está querendo conversar conosco, né? E aí a gente se pergunta, mas afinal de contas, não é? Que benefício nós proporcionamos ao próximo sendo indulgentes, né? Então, diz assim que a nossa indulgência, né, tem esse efeito salutar, quer dizer, com a gente próximo, né, porque quando a gente está evitando falar do próximo, né, a gente torna feliz a pessoa. Que interessante, não é, Márcia? Não é isso. E eles nos dizem, né, que ser indulgente é a gente saber relevar, a ter essa complacência com o outro, é perdoar, é esquecer, né? Porque às vezes esse erro do outro também nos atinge. Mas se não Uhum. atinge, é uma questão dele, que ele vai um dia trabalhar isso e ele vai chegar lá, mas a gente tem que esquecer de simular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento do outro. É óbvio que se também nós quisermos ajudar, Darcy, nós temos que ajudar com muito cuidado, né? Porque tem um texto no livro da Esperança, o capítulo 26, que Emmanuel, o título é Falar. Ele, sobre analisando esse item da indulgência, ele fala assim, porque quando a gente fala,
a gente constrói. E aí ele diz: não admita que a tua palavra seja um corrosivo da malícia, ou ficamos da queixa para outros, ou até na malícia em relação à própria pessoa, que se a gente vai falar, e quando a gente fala, a gente constrói, se a gente que a gente possa construir algo de forma que acolha a pessoa, que possa, de alguma forma sutil, dar algum toque a ela, mas não destruindo, não rebaixando, e não, né, construindo também esse ambiente quando a gente envolve outras pessoas na chamada ali, né, no comentário, na fofoca sobre a vida do outro, né? Então ele também fala para a gente que a gente possa, nos lances difíceis que a gente possa assistir e ver do outro, que a gente possa procurar destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança, para que a pessoa possa até mudar, né, Uhum. Darcy? É isso mesmo, né? Eu tenho a impressão que quando ele utiliza essa frase, falando, construímos. Olha que sensibilidade do espírito, né, de Emmanuel, dizer para nós, né, que nós falamos, nós emitimos pensamento. E aí, justamente, nós formamos, né, essas construções fluídicas que nos acompanham, né? Exatamente. É como se nós fôssemos andando, né? Quem tivesse evidência estaria dizendo assim, nossa, mas aquela pessoa está carregando umas coisas pesadas, né? Mas foi justamente por construção, né? Nossos, né? Na nossa vida, né? Exatamente. Então, e aqui os espíritos também nos alertam, né, Darcy? Eles falam aqui para a gente, quando a indulgência jamais se ocupa com os maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço. E aí é o que ele estava aqui com o Emmanuel também falou para a gente, mas ele fala, mesmo nesse caso, tenha o cuidado de atenuar o quanto possível. Quer dizer, não faz observações chocantes, não maltrata o outro, não fere o outro, não é? E que os nossos lábios não sejam lábios de censura. Porque logo depois ele pergunta para a gente, né? Quando criticais, que consequência há de tirar das vossas palavras, né? E depois ele pergunta assim: quando será que você vai julgar o seu próprios pensamentos, seu próprio coração? Porque a gente É, fica muito preocupada com as atitudes, com os pensamentos do os outro. outros. Uhum. E É dizem isso. que quanto tudo que a gente vê muito de errado no outro é porque aquilo está muito dentro de nós também. Ah, exatamente. Você sabe que quando a gente vai sabendo disso, né? Olha lá, fulano é mentiroso, né? Ah, fulano é mentiroso, mas é porque eu também tenho esse ato, né, de mentir dentro de mim mesmo. Não, olha, desconfia do fulano. Então, quando você está desconfiando de alguém, porque alguém pode ter um tipo de atividade diferente, é porque você viu o que está aí dentro de você mesma. Então a gente começa a se perguntar, né? Assim, mas olha só, por que que a gente deve ser indulgente, né, para com o outro, né? Por que é necessário a gente julgar com severidade as nossas próprias ações, né? E a resposta é a seguinte: porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante a rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzam ao bom caminho, tomando-os por conduta. Eu fiquei pensando, Márcia, que aqui o destaque é assim, conduzir ao bom caminho. Se eu não sou indulgente, eu estou no mau caminho.
não é? Isso olhando, né? Olha, minha gente, sempre olhando pelo prisma espiritual, né? Porque no dia a dia, né, nossa vida é assim. Vocês já viram, a gente tem os zaps, né? A gente tem as notícias em outros meios, de divulgação. Então, é como se a gente quisesse sempre estar levantando coisas dos outros. E a gente tem prazer nisso. Mas quando nós nos entendemos como espíritos, não é? Que nós precisamos mudar o rumo da nossa vida, né? Nós então começamos, epa, essa conduta não me serve mais. Então eu vou procurar fazer o quê? Ao invés de eu estar voltada para o outro, eu vou estar tomando conta, né, dos meus atos. Não é, Marta? Exatamente, porque olha, e o texto faz a gente refletir, porque ele faz uma pergunta que é forte para nós. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Que a gente pare, né, de ficar olhando a vida do outro e olhe, porque esse todo mundo diz que é o chavão do espiritismo, né? Conhece-te a ti mesmo, É né? isso mesmo. Mas isso é uma das tarefas mais difíceis nós. Então é mais fácil para nós olharmos a vida do outro, julgar o outro, do que olhar para as nossas próprias mazelas, né? E também sermos indulgentes conosco também, né, Darcy? Que a Uhum. gente possa olhar os nossos defeitos e tomar as atitudes de nos melhorarmos, de modificarmos, né? Mas assim, também tendo caridade conosco mesmo, mas que a gente pare de julgar o outro, né? É isso mesmo. E a gente se pergunta assim, mas qual é o efeito que vai produzir essa indulgência no próximo, né? É o que ele diz assim, olha, a nossa reação, né, a nossa reação pacífica, né, e compreensiva pode contribuir para sensibilizar o coração, que vai fazer então com que a pessoa se corrija, né? Então Uhum. vocês vejam bem, é uma sensibilidade que a gente vai precisar ir construindo. Olha só, a questão toda não é da gente construir um novo caminho, né? Porque esse, como espírito, não nos serve mais. Você já imaginou a gente desencarna e vamos dizer assim, olha, você foi fofoqueira, hein? Você falou muito do outro, né? Esse É. assim, nossa, aí que a gente vai se dar conta. Então, antes de chegar esse momento, a gente vai fazer por nós, né, todo esse caminho, né? Até porque diz aqui o Espírito José, nós não conhecemos o móvel do ato que o outro pratica. Então, olha só, de repente, nós até cometemos faltas mais graves do que essa que a gente está percebendo, né, no outro. Não é isso mesmo, Márcia? E é isso mesmo, e também assim, mas se eu estou vendo algo errado, eu tenho que acobertar, eu tenho, né? Como é que é isso? E aí, eles também nos dizem, olha, todo erro tem que ser corrigido, mas a gente tem que ver também, às vezes, eu não tenho condição também de falar e fazer com que ninguém mude sua vida. Então, a gente deixa que a justiça divina ela vai agir com misericórdia, né, permitindo que em algum momento aquela pessoa vai mudar a sua vida, cada uma vai chegar a seu tempo, né? E que a gente não possa, e que a gente não fique se achando melhor do que seja, nós sejamos melhor do que o outro, né? Então, a nossa indulgência para com o outro também vai fazer com que ele desperte para se melhorar, né? Para ver mudar a sua realidade, né? Então, a gente sempre tem essa, né? Se Deus é indulgente sempre conosco, por que que eu não vou ser com o próximo? É, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, você sabe, aqui no item 18, Márcia,
ele vem dizendo, né, que a indulgência é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Aí ele fala que todos nós temos maus pendores, né? Então, se nós temos maus pendores e as pessoas também veem os nossos defeitos, né? A gente vai ser condescendente. Quantas das vezes a pessoa foi condescendente, foi piedosa conosco, né? E não falou. E aí ele diz aqui, né? Você, diz ele assim, quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que está nos vossos olhos, né? E que cega para a gente. Pois Então, é. são pequenos conselhos, não é, Márcia? E aí, para a gente também, já se preparando para encerrar, a gente tem que fazer, né, Darcy, essa pergunta. É difícil ser indulgente? É difícil, Nossa. né, Darcy? É difícil. Por causa do nosso estágio evolutivo, nós ainda temos muita dificuldade de olhar o outro sem julgar. Ou até também, não, como eles falam aqui, não olhar para a gente. E mesmo às vezes, quando a gente olha para a gente, também às vezes, eles até dizem que nós temos que ser severos conosco. Eles falam aqui, sede, pois, severos para convosco, mas indulgentes para com os outros. Porque nós temos que fazer de tudo, não é, para que a gente possa nos melhorarmos, né? Então, a gente tem que olhar com muita severidade para conosco, para que a gente possa trabalhar tudo que não está bem para a gente, tudo que não está bom dentro de nós. Então, essa dificuldade a gente tem, mas é mais fácil criticar o outro do que elogiar, né? Um Uhum. comportamento bom. Então, aí daí a necessidade da gente cultivar essa virtude da indulgência, porque ela não é fácil. Ela não é fácil. Você sabe, aqui no finalzinho do item 18, né? Nós vamos ver que a necessidade da gente ser virtuoso, quer dizer, ter virtude e ser bom. Olha só, é uma caminhada, né, Márcia? É uma Você caminhada. está? É, É uma caminhada e a gente vai seguindo, né? Para que a gente possa conseguir ser indulgente para com os outros e conosco mesmo também, né, Darcy? aí eu vou ver o que que tem de bom em você, viu? A Isso. gente está pedindo aos amigos, né? Vamos fazer esse. O que que tem de bom em mim, o que que tem de bom no outro, tá? É isso. Então, queridos amigos, é bom a companhia de vocês, né? Que Jesus abençoe a todos nós nesse momento, seja em que momento que vocês vão parar para escutar esse programa, que sejamos todos abençoados. E até o próximo, né, Darcy? Isso, um grande abraço e até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.